Boa tarde, Pai do Senhor Jesus Cristo, que a paz do Senhor Deus esteja na sua família, na sua casa, nos seus negócios, que Deus permaneça lhe dando experiência para que você possa andar no caminho dele. Se você ainda não está andando no caminho de Jesus Cristo, não se entristeça, não ache que é melhor que alguém. Se por eu estar dizendo que estou andando no caminho de Jesus Cristo, eu não sou melhor que você. O importante é que Jesus Cristo esteja com você, né? Mas tem um versículo na Bíblia que fala: aquele que diz que está em Cristo tem que andar como ele andou. Jesus Cristo andava de que forma? Vamos lá. Jesus Cristo andava anunciando o Evangelho, Jesus Cristo andava chamando os discípulos para ir evangelizar, para fazer a obra dele. E a gente tem que fazer igual Jesus Cristo fez. Anunciar o Evangelho, falar para alguém, falar de Jesus Cristo para alguém. E que ainda falta muitas pessoas, né? Ter o Evangelho uma forma de, como futebol, final de semana a pessoa quer jogar futebol, ter o Evangelho como assistir um filme bom. O Evangelho tinha que ser mais praticado pelas pessoas. As pessoas dão valor às coisas terrenas, às coisas que aprendemos como uma diversão, mas esquece de conversar às vezes de Deus e ter como uma diversão para a vida. Tem uma diversão bíblica, né? Às vezes você já ouviu, se você não é evangélico, você que é evangélico. Eu mesmo, quando era criança, no avô era evangélico, eu fui ver algumas historinhas bíblicas. Eu achava muito bonita a história de Sansão, Dalila, a história de José, a história de Abraão, a história de Adão e Eva. Aquelas histórias bíblicas eu achava muito bom. Certo que tem algumas causas lá que eles erravam, mas a gente entende que o erro já é do ser humano. E Deus é que capacita o homem para que ele não erre. Mas o que eu vou falar é um assunto que está no livro de Atos, e capítulo 3, verso 1, está falando lá sobre um assunto que Pedro e João iam subindo para a oração, a hora nona, e ia subindo para um templo. Eles tinham um templo para ir orar. A gente tem que ter na cabeça, né, que os discípulos que andavam com Jesus, eles precisavam orar, precisavam falar com Deus. Aí às vezes essas pessoas, ou mesmo, às vezes tem algum dia da semana, que a gente se acha superior ao próprio Deus, ao próprio discípulo, que não precisa de oração, não precisa conversar com Jesus Cristo, não precisa lembrar dele, não precisa pôr em prática seus ensinamentos. Aí nós se enganamos e erramos e podemos às vezes não ter eternidade, tanto você como eu, se não praticarmos isso, por esquecermos. Mas tem uma causa lá na Bíblia: os dois ladrões, um estava do lado esquerdo e um estava do lado direito. Na hora da morte, aquele que estava do lado direito, ele soube se redimir diante de Deus. Ele disse: olha, esse daí não tem pecado para merecer a morte, mas nós temos. Ele pediu uma coisa a Deus: lembra-te de mim quando entrares no teu reino. E ele entrou no reino dele. E a gente, mesmo a gente não praticando, mesmo a gente não exercendo, a gente tem que entender que nós somos falhos e pecamos. Mas tem um que não foi falho, não pecou e não peca. Ele pode fazer com que a gente, no final da nossa vida, herdamos a eternidade com ele. E você tem que ter firme isso na sua mente: herdar a eternidade, ou vou herdar a eternidade. E no fim da minha vida, Senhor Deus, se eu peço a Deus, no fim da minha vida, se eu não conseguir agora, mas que seja como aquele ladrão, ou não seja como aquele ladrão, seja como uma pessoa, né? Seja como os teus discípulos, como Pedro, que fez. Jesus Cristo chegou para Pedro e disse: tu não pescarás, tu farás de ti pescador de alma. Ele disse que Pedro ia ser pescador de alma. E aqueles pescadores que pescavam peixe, a maioria dos discípulos, né, tinha uma profissão de pescar peixe. Tinha uns que era outra profissão, era cobrar imposto, era fazer uma cobrança. E ele, por ele cobrar aquelas cobranças que ele cobrava de outras pessoas,
Deus chamou ele para cobrar dele e ele cobrar de outras pessoas, não impostos, mas obediência a Deus, obediência a Jesus Cristo, ao seu Deus, ao qual o próprio Jesus Cristo pregava, né? Que era a obediência a ele. E ele era obediente, ele dava o ensinamento, ele dava o exemplo. E você, eu, possamos dar exemplos de cristãos, porque às vezes você tem uma religião, se professa cristão, mas que você seja, tem alguma vez ali na vida que você isso é do ser humano, né? O errar é do homem e o levantar é de Deus. Mesmo que a gente consiga estar sempre pedindo força para estar levantado. E aquele errou, e não sei o que, não vou fazer isso porque aquele faz, porque você está julgando, você não pode julgar. Você tem que pedir, eu vou fazer isso porque teve um que não faz, teve um que não fez, que foi Jesus Cristo. O único exemplo que você tem que ter é Cristo Jesus. Não tem exemplo de homem, que o homem vai deixar você cair. Hoje ele está em pé, hoje está falando de Deus, mas um dia ele pode estar derrubado, pode estar caído. E não está falando de Deus. E o que é que vai acontecer se ele está derrubado, não está falando de Deus? Quem pode levantar ele é o próprio Deus. E a gente tem que orar por essas vidas. Você que não é evangélico, você que não é católico, você que é de outra denominação, ore por essas vidas, que você às vezes tem uma vida, um exemplo de vida, que é melhor do que muitos que estão para a igreja, que vão para a igreja. E você pode orar por essas vidas também, para que tenha um exemplo seu, e para que se você tem um exemplo desse, que é de obediência a Deus, mesmo não estando na presença de Deus, mas teme a Deus às vezes mais do que outros que não estão, você aprende a ter outro exemplo agora, temendo a Deus também, de acordo com o que está escrito na Bíblia, de acordo com o que fala a palavra de Deus. E aí você começa a andar. Pedro e João teve que ir para o templo orar. Pedro, o próprio discípulo, tinha que orar. Ele tinha que ir para o templo, fazer as orações deles. E na hora nona, né? Importante de hora, mas tinha que ter uma hora. E lá no templo foi trazido um homem que desde a sua infância era coxo. E o propósito dele vir para o templo não era para mostrar a sua enfermidade, mostrar a sua doença. Você que é coxo, você que tem alguma enfermidade, aquele homem não esperava ainda ter uma cura. Mas pega o exemplo dele, pega o exemplo dos discípulos. E às vezes, você pedindo a Deus, Deus pode curar seus joelhos, seus tornozelos, seus pés que são tortos, suas pernas tortas. Deus pode curar você. Agora vocês têm que ter